1 Samuel capítulo 7, a partir do verso 15. Aleluias. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Samuel continuou como juiz de Israel. Durante todos os dias de sua vida, a cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Capítulo 8, versículo 1. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. A história que ela está nos relatando não é sobre Samuel, que o Senhor irá ministrar nessa noite, mas é um contexto para que você entenda o propósito da mensagem nessa noite. Aqui a palavra ela está dizendo que Samuel ele era juiz ali em Israel. E todos os anos da sua vida ele prestou serviços ao rei, fazendo decisões ao Senhor, fazendo decisões, decidindo questões de Israel. E ele percorria ali a várias cidades. Porém, na sua velhice, o povo olhou para Samuel e falou: Olha, você já é idoso. E os seus filhos, no qual você nomeou como líderes, eles não seguem os seus caminhos, eles não seguem a lei de Deus. Então constitua para nós, levante para nós um rei que nos lidere. Alguns aqui já sabem, porque estudou na escola de filiação, sabe que desde o princípio nunca foi da vontade do Senhor ter intermediadores entre ele e a sua criação. A vontade de Deus sempre foi ter contato direto com a humanidade, com a sua criação. Porém, por causa do pecado, e isso acabou afastando-nos de Deus. E Deus teve que levantar homens para que pudesse ali passar a sua palavra. Mas o seu plano inicial nunca foi isso. Fala, nunca foi isso. Nunca foi ter intermediadores. Nunca foi ter intermediadores. E aqui quando o povo se reuniram, a palavra diz que autoridades, o povo se reuniu para poder ali convocar a Samuel e pedir a ele um rei que os liderasse. Samuel ali, ele se entristeceu, ele se desagradou daquilo que o povo estava ali pedindo. Tanto que nessa passagem aqui nós iremos ver que é levantado o primeiro rei de Israel. Que até então não havia ainda rei em Israel. Havia em outros povos. Povos no qual ali eram povos pagãos, povos que não seguiam as leis de Deus. E aí vai dizer que Samuel orou a Deus e Deus falou assim: olha, atende. Atende o que o povo está pedindo, porque não é você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim como rei. Eles têm a possibilidade de me ter como soberano, como rei em sua vida, como Deus Todo-Poderoso, mas eles querem que seja levantado um homem para que os lidere, ao invés de ter eu como Deus que os lidere. Diga misericórdia. Misericórdia. E aí no capítulo 9 do primeiro
ainda em 1 Samuel, vai dizer assim: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam os seus ombros. Eita, era um homem extremamente alto, Saul, né? Se a gente for parar para imaginar, olhando para o Danilo, que é o mais alto aqui, provavelmente o Danilo batia nos ombros dele. Pelo que a história nos relata, que os mais altos batiam nos ombros de Saul. E ele tinha boa aparência. Meus irmãos, a mensagem nessa noite, trazendo esse primeiro contexto, essa introdução que o Senhor quer falar nos nossos corações, o Senhor quer nos mostrar como o homem, ele pode fugir daquilo que lhe precede a queda. Diga aleluia. O Senhor a todo momento ele nos mostra aquilo que pode nos levar à queda, aquilo que pode nos levar a distanciar da sua presença, aquilo que pode nos levar a nos afastarmos dele, a frieza espiritual. E aqui ele usa este homem no qual o povo solicitou a ele que levantasse como rei. Veja que aqui Samuel, ele se deparou com Saul, um homem de boa aparência, filho de um homem rico e influente em Benjamim. Mas aí, se você for continuar lendo a história, vai lá agora no versículo 16 do capítulo 9 de 1 Samuel. Olha como o diabo ele é astuto e ele age no nosso oculto. Versículo 16, capítulo 9 de 1 Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você, isso é o Senhor dizendo a Samuel, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, unja-o como líder sobre Israel. O meu povo ele libertará, o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem de quem falei, ele governará o meu povo. Até aqui, para que você entenda. Olha que interessante. No capítulo anterior vai dizer que o povo clamou, solicitando um rei. Amém? Amém. E o Senhor simplesmente falou para Samuel que atenda a oração deles, atenda aos pedidos dele. E aqui no versículo 16, o Senhor já fala: olha, aparecerá para você, chegará até você, Samuel, um homem de Benjamim, e é ele que eu escolhi como rei. E sabe o que o Senhor falou no meu coração? Porque no capítulo anterior, o Senhor demonstrou a sua tristeza pelo povo ter o rejeitado como principal líder do seu próprio povo. Só que aqui no versículo 16, ele já atende a oração, porque ele fala: olha, eu ouvi o clamor do meu povo. Sabe qual é a mensagem nesse versículo para nós? Cuidado com aquilo que você clama. Porque nem tudo que nós clamamos é o que o Senhor quer para as nossas vidas. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, por mais que ainda não seja a vontade dEle, Ele permite que aconteça. Diga misericórdia. Tem coisas que nós clamamos para Deus que não é da vontade de Deus. Mas Ele, como Ele age dentro do livre-arbítrio de cada um, Ele pode permitir que o seu clamor seja atendido. E esse clamor pode lhe trazer consequências, como aconteceu aqui no caso deste povo, deste homem. E aí no versículo, dando continuidade, ali após Saul ter se encontrado ali com Samuel, no versículo 20, ele continua dizendo aqui: quanto às jumentas que você perdeu há 3 dias, não se preocupe com elas. Já foram encontradas, e a quem pertencera tudo o que é precioso em Israel, senão a você e a toda a família de seu pai? Saul respondeu: acaso não sou eu um
da menor das tribos de Israel? E não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Então Samuel levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Para que você entenda, aqui pós o Senhor ter falado com Samuel, o Senhor preparou uma circunstância, uma situação para que Saul se encontrasse com ele. Saul estava ali procurando, já fazia alguns dias, algumas jumentas do seu pai que se perdeu. E ali foi dito a ele que ele procurasse um vidente, um homem de Deus, que lhe falasse onde essas jumentas estavam. E ali, ao se deparar com Samuel, Samuel aproveitou a oportunidade, porque Deus tinha lhe mostrado que ele seria o rei, ele seria o escolhido para liderar sobre Israel. E ali naquele encontro, Samuel fala para Saul: olha, não se preocupe com as jumentas, porque todas as coisas preciosas de Israel pertencem a você e a sua família. Saul, sem entender nada, ele começou a se menosprezar, a se ver como pequeno. Ele falou assim: olha, não sou eu um benjamita, menor do meu clã? Não sou eu isso e aquilo? Fala, humildade. Quando eu li isso, o Senhor ele começou a ministrar para mim coisas que acontecem na nossa vida, situações que acontecem conosco, que muitas vezes nós rituamos, né? Nós damos ali títulos como de humildade, mas na verdade são coisas enrustidas na nossa vida, que irão acabar ali precedendo ali uma queda, orgulho, altivez, arrogância, soberba. Porque desde o início, o título aqui, o texto, ele fala que Saul, ele não era um pequeno homem. E eu não falo de estatura, eu falo de posses, de conhecimento. A própria palavra nos diz que ele era filho de um homem influente e rico. Ele era uma pessoa dotada entre Israel. Não havia um homem comparado a ele ali. Mas ao se deparar com Samuel, ao ouvir ali o que Samuel falou para ele, o que ele falou? Ele se menosprezou, dizendo: olha, acaso não sou eu um benjamita, menor da tribo de Israel? E não sou eu, não é meu clã mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Então a palavra nos diz que ali naquele momento Samuel fez o que com ele? Levou-o à sala no qual já estava preparado para ele um jantar e colocou ele numa posição de honra diante de todos. Sabe aquele momento que o Senhor te chama, Ele te dá uma profecia, Ele fala que você irá alcançar nações, Ele fala sobre a sua capacidade, Ele fala sobre os seus dons, Ele fala sobre quem você é e você fica se menosprezando? Ou então quando o Senhor lhe chama para fazer algo, ou quando Ele te chama para perto dEle, você olha para si como um pequeno, como nada? Pode parecer que não, mas isso é o orgulho enrustido. Fala o orgulho escondido. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando olha para nós, Ele não olha através do reflexo que nós olhamos no espelho. O olhar de Deus é mais amplo do que o nosso. O nosso olhar é olhar pela brecha da porta. O olhar do Senhor, ele é amplo. Ele não olha pelo reflexo que eu me vejo no espelho. Eu me olho no espelho, eu vejo uma imagem, o Senhor vê outra. Diga aleluias. E quando nós negamos, quando nós não aceitamos, quando nós rejeitamos a palavra, quando nós rejeitamos as promessas de Deus, quando nós rejeitamos o chamado dele, falando muitas vezes como Saul aqui falou: olha, eu sou menor, olha, o meu clã é insignificante,
Ou então quando eu falo, olha, o dom que eu tenho, o dom que eu recebi, isso e aquilo, é insignificante para Deus. Quem sou eu diante de Deus? Isso é orgulho. Isso é soberba. Porque Deus não chamaria você, não me chamaria se Ele não olhasse para nós e visse aquilo quem realmente nós somos. Deus sabe quem nós somos na nossa essência. Deus sabe quem cada um de você é aqui. A sua limitação. Aquilo que você consegue fazer e aquilo que você não consegue fazer. O chamado de Deus para as nossas vidas é um privilégio. A palavra de Deus para as nossas vidas é um privilégio. Estar sentado na cadeira ouvindo a palavra de Deus, isso é um privilégio. Muitos partiram sem ter o privilégio que você está tendo aqui nessa noite. E aí, continuando, agora no versículo 5. Versículo 5 do capítulo 10 de 1 Samuel. A gente vai ficar só em 1 Samuel hoje. Vai dizer assim: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Diga aleluias. Isso aqui Samuel falou para ele após já ter ungido ele como rei, dizendo que, olha, Saul, você se acha pequeno, você se acha o menor do seu clã, mas quando você chegar em tal lugar, lá terá profetas, e o Espírito do Senhor se apossará de você, e você começará a profetizar, demonstrando o que para Saul? Que não seria Saul a realizar nada, mas sim o Espírito de Deus através de Saul. Porque nós, sem o Espírito Santo, não somos nada mesmo. Nada podemos realizar, nada podemos fazer. Tudo é através do seu Espírito, tudo é através do Senhor. E aqui o Senhor estava dando esse sinal para Saul, por quê? Para demonstrar para ele: olha, Saul, não é você, não se esqueça. Tudo que você irá realizar não é você. Tudo que você irá fazer não é você, sou eu através de você. Diga aleluias. E aí no versículo 9 ele diz: quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Diga glória a Deus. O Senhor ali manifestou o seu poder através de Saul. E o que o Senhor está querendo falar para nós? Que a todo momento nós somos chamados para realizarmos algo. Talvez o chamado de alguns não seja estar no púlpito, talvez não seja estar com o microfone na mão, mas talvez seja você ser boca de Deus dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade. Talvez seja você ser um intercessor. Cada um aqui tem um chamado. Fala para quem está do seu lado: cada um aqui tem um chamado. Você tem chamado. Fala forte para esse irmão, para essa irmã acordar. Fala: você tem chamado. Amém? Acorda aí, irmão. Você tem chamado. Só que o problema é que quando nós recebemos a profecia do chamado em nossas vidas, seja ela em diversas áreas da nossa vida, em diversas formas que ela irá se cumprir ou não se realizar, qual é a tendência pecaminosa do homem caído? É dizer: não, Senhor, eu sou pequeno. Não, Senhor, eu não sei falar. Não, Senhor, eu não sei fazer. Não, Senhor, eu sou incapaz. É sempre se colocando para baixo, mas isso só tem um motivo. Por quê? Porque o homem caído, ele não quer ser humilhado. Essa é a verdade. O homem, com a sua natureza caída, ele não quer passar vergonha. Ele não quer ser criticado.
Ele não quer ser julgado. Ele não quer ser fonte ali até mesmo de atenção. Ele não quer dar ali outras pessoas a oportunidade de falar os seus pontos fortes e os seus pontos negativos. Porque quando o Senhor me chama para a sua presença, fala, quando o Senhor me chama para a sua presença. O contato com a sua glória, fala, o contato com a sua glória, com o nosso, fala, com a nossa natureza pecaminosa, revela quem nós somos na essência. Você está entendendo? O porquê que muitos de nós rejeitamos o chamado de Deus? Não é porque de fato nós somos pequenos. É porque nós não queremos ser colocados à prova. É porque nós não queremos ser criticados. É porque nós não queremos passar vergonha perante as pessoas. Há um ditado popular que diz por aí: os humilhados serão exaltados. Mentira! Não tem isso na Bíblia. Como não? Pastora, tem sim. Não tem. Procura, os humilhados serão exaltados, para ver se você acha na Bíblia. A Bíblia fala: aquele que se humilha será exaltado. A exaltação vem quando eu me prostro, quando eu me humilho. Não que outra pessoa irá me humilhar e eu serei exaltado. Sou eu que me humilho. E por que eu estou falando isso? Porque eu já contei um testemunho aqui para vocês que no início da minha conversão, e não muito tempo não, eu ia louvar a Deus, e se desse alguma coisa errada, a minha cara já mudava na hora. Mas mudava não porque eu tinha feito algo de errado ali para Deus. Não era essa consciência que eu tinha. Eu ficava com raiva de mim pela questão da vergonha, porque eu não queria passar vergonha. Eu não queria que as pessoas falassem: ixi, ela errou a letra, ó, não sabe nem cantar, olha, desafinou, olha, não sabe pregar. Fala orgulho, soberba. E eu tinha isso. Se eu errasse, quantas vezes eu cheguei para o reverendo e falei assim: não me coloca mais para abrir culto, não quero abrir culto. Já falei para você que eu não quero abrir culto, já falei para você que eu não sou cantora, que eu não canto. Me bota lá para ajudar as mulheres, me bota lá para fazer o administrativo, me bota lá para correr que eu corro. Mas não me bota lá para ficar fazendo coisa que eu não gosto. E eu nunca me esqueço de uma palavra que ele falou: você é orgulhosa. Você não quer estar lá na frente, não é porque você está temendo a Deus por fazer algo de errado, por não ter feito perfeito. Você não quer fazer porque você está com vergonha de errar e das pessoas te criticarem, te julgarem. É a sua carne que está gritando. Não é o temor a Deus. Por quê? Porque quando nós estamos, quando o nosso eu tem contato com a glória de Deus, a glória de Deus, ela revela a nossa essência pecaminosa. Ela revela quem nós somos na essência. Ela mostra quem nós somos. O ouro, antes dele ser purificado, antes dele entrar no fogo, como que ele é? Ele é uma pedra bruta, feia, suja. Só que quando ele entra no fogo, o que o fogo faz? O purifica, o limpa. E aí nós conseguimos dar forma ao ouro. Assim somos nós, quando entramos na presença de Deus. A nossa natureza pecaminosa, ela é revelada. A nossa essência pecaminosa, ela é colocada à prova, ela é colocada à mostra. E é isso que muitas vezes nós não queremos, que nossa verdade seja exposta. Que a nossa verdade, ela seja colocada à prova. Que a nossa verdade seja colocada ali, até mesmo em questão de outras pessoas questionarem, falarem, criticarem. E aí sabe o que o Senhor me fez lembrar neste momento que eu estava lendo isso? Porque veja que o Senhor ali só atendeu o povo porque o povo rejeitou, então ele colocou um rei. Só que a todo momento ele estava querendo
ali e falar o que para Saul? Saul, não olhe para o espelho. Olhe para aquilo que eu falo quem você é. Você virá para a minha glória. Só que há algo enrustido em você, escondido em você, que quando você vier para a minha glória, isso será revelado. E vai caber você lutar contra a isso que será revelado, ou se você irá seguir adiante. E aí o Senhor me fez lembrar que Jesus já estava na presença de Deus. Jesus era perfeito, vestido de glória. Mas o que Jesus fez? Ele se despiu da sua glória, se despiu da sua perfeição, se tornou nada, para que nós nos tornássemos tudo nele. Diga aleluia. Jesus fez o inverso. Aí estamos nós aqui, querendo nos encher de nós mesmos, ao invés de nos esvaziarmos e fazermos a vontade de Deus. Porque se nós formos analisar a história aqui de Saul, o que precedeu a sua queda, fala orgulho, a soberba, a rebeldia, a desobediência. E aí eu convido você a abrir ainda em 1 Samuel. Só que agora no capítulo 15. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Samuel, 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 1 vai dizer, e aqui já tá, a história já se prolongou ali, Saul já foi ali ungido a rei. Diga glória a Deus. E eu acho tão interessante que o Senhor já tinha dado ali sinais para Saul, que ele iria agir através da sua vida. Já tinha usado ali o próprio Samuel para falar com ele, para ungir como rei. Mas é interessante que a palavra ela vai nos dizer, antes de nós lermos aqui no capítulo 15, vai dizer que Samuel ele reuniu todo o povo, todos os clãs, para poder realmente ali confirmar quem seria o rei do povo. E é tão interessante que no momento da escolha, quando a sorte caiu para o clã de Saul, procuraram ali Saul não estava. E aí o Senhor falou para Samuel, olha, ele não está aí porque ele está escondido em meio às bagagens. Quantas vezes nós nos escondemos da vontade do Senhor? Quantas vezes nos escondemos daquilo que o Senhor designou para as nossas vidas? Quantas vezes rotulamos isso como humildade, mas na verdade é soberba, é desobediência, é rebeldia contra Deus. E aí lá no capítulo 15, primeiro verso, vai dizer, Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhe pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Só fazendo um adendo aqui, não é a mensagem principal
Mas veja aqui que o Senhor, ele dá uma orientação ali a Samuel para passar até mesmo para o povo. Samuel fala assim para Saul: olha, vocês irão contra os amalequitas e vocês irão destruir tudo. Tudo que vier à sua frente vocês irão destruir. Essa será a consagração ao Senhor que vocês irão fazer. Não é para poupar nada, boi, criança, recém-nascido, nada. É para vocês pegarem. É para destruir tudo. Mas é interessante que Saul chegando naquela região, eles encontram um povo que também é estrangeiro, que não é um povo de Deus. Mas Deus fala para ele dizer o que para este povo? Ó, saia daqui, porque se vocês permanecerem, vocês vão ser destruídos. E como vocês ajudaram o povo de Israel, Deus irá poupar a vida de vocês. Sabe o que é interessante? Sabe aquele ditado que o mundo fala? A pessoa ela está no lugar errado, na hora errada. E aqui fica um alerta para os jovens. Não só os jovens, mas todos em geral, mas principalmente para os jovens. Saia do meio do povo que não pertence a você, que não pertence à sua fé, que não pertence à sua crença. Porque muitos eles estão entrando em emboscadas, estão entrando em furadas, não porque está fazendo algo errado, mas é porque está no lugar errado e na hora errada. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas a orientação principal de Deus para Saul foi o que? É para destruir tudo. Não é para poupar nada. Mas olha o que Saul fez, dando continuidade lá no versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila e até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Diga misericórdia. Veja que um homem que no princípio ali, ele se colocava como menor, ele se colocava como pequeno, ele se colocava ali como incapaz, mas veja que o poder lhe fez. É aquela pessoa, dá poder para ver o que ela é capaz de fazer? Você já viu isso? Pessoa super humilde, super boazinha, mas quando recebe um poder, se transforma. Esquece da onde saiu, esquece da onde veio. Aqui Saul ele já era rei, ele já governava. Aqui ele já liderava. Aqui ele já tinha provado das bênçãos do Senhor sobre a sua vida, do poder do Espírito Santo quando o apossava dele. Aqui ele já estava dando indícios da sua queda. Aqui ele já estava começando a revelar a sua essência pecaminosa. Aqui ele já estava começando a revelar que aquela humildade que ele demonstrava no início, na verdade era só enquanto ele não tinha poder, porque quando ele teve poder de fato, ele se transformou numa outra pessoa. E aí no versículo 12 diz: de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Veja que a soberba já estava tão dominando o coração dele, que até um monumento em sua honra ele levantou. A adoração já não era mais voltada para Deus, mas era para si próprio, como se as vitórias que ele estava obtendo, conquistando, viesse da força dele. Como se o chamado que ele tinha sobre a vida dele partisse dele mesmo. Diga misericórdia. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as suas instruções.
seguia as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de boi é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Olha que interessante esse versículo, porque quando ali Saul ele é questionado por que o rei dos amalequitas estava vivo, quando a ordenança era para matá-lo, o porquê que os espojos dos amalequitas estavam fazendo no meio do povo de Israel, sendo que era para ter sido destruído, o que Saul responde a Samuel: olha, eu segui todas as instruções que o Senhor me ordenou. E ao ser questionado, ele falou: foram os soldados que trouxeram, foram os soldados que pouparam o melhor dos amalequitas. E aí olha que interessante, porque Samuel diz: olha, não era você que se dizia pequeno aos teus olhos? Não era você que se dizia menor do seu clã? O Senhor não lhe fez rei sobre Israel? Querendo dizer para ele o quê? Olha, cadê aquela humildade que você dizia antes? Cadê aquele homem simples que você se dizia ser antes? Cadê aquele homem obediente que você se dizia ser antes? Fala: revelado. A glória de Deus revela ao ter contato com a nossa natureza, quem nós somos. E aí no versículo 17, versículo 19, desculpa, continua dizendo: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Isso aqui é o orgulhoso. Fala: o orgulhoso. Quando não reconhece. Fala: quando não reconhece o seu erro, a sua falha. Normalmente nós somos assim. Se alguém vier nos questionar sobre algo que nós fizemos de errado, qual é a nossa primeira posição? Nós queremos rebater, queremos justificar, queremos falar, ao invés de simplesmente falar: errei mesmo, me perdoe. Mas olha o que ele disse: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de que os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Os soldados obedeciam a quem? A Saul. Se os soldados trouxeram Agag, foi porque foi a mando de Saul. E aí Samuel responde no versículo 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Diga: misericórdia. Fala: é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor não tem prazer, meus irmãos, em sacrifícios.
em holocaustos de tolo. O Senhor tem prazer naquele que obedece a sua palavra. O Senhor tem prazer naquele que submete a sua palavra. O Senhor tem prazer naquele que reconhece quem é quando é revelado em sua glória. O Senhor tem prazer naquele que não se coloca como coitado, se coloca como pequeno. O Senhor tem prazer naquele que Ele chama, e mesmo você olhando pelo reflexo do espelho que você olha, você faça a vontade dEle. Eu me olho no espelho, eu vejo uma pessoa, sim, muitas vezes eu me olho no espelho e vejo uma pessoa pequena, uma pessoa incapaz. Mas mesmo mediante aquilo que eu vejo no reflexo do meu espelho, eu prefiro obedecer a palavra de Deus. Porque eu sei que no dia que eu começar a falar não do Senhor, eu não estou falando não porque eu me acho pequena. Eu estou falando não porque eu não quero passar vergonha, porque eu não quero ser humilhada, porque eu não quero ser julgada, porque eu não quero ser criticada. E se tem um lugar onde você é colocado em evidência, é quando você vem para a luz. É só você vir para a luz que você estará em evidência. Você será alvo de críticas. Você será alvo de julgações. Você será alvo de, até mesmo de acusações. Mas quando eu entendo que é melhor obedecer do que sacrificar, eu não olho mais por aquilo que eu irei sofrer. Eu olho por aquilo que Deus vê. Diga aleluias. Aleluia. Assim como Jesus fez. Jesus, ele se despiu da glória. Jesus era perfeito. Jesus era revestido de glória. Ele saiu da glória, ele saiu da perfeição, ele saiu do conforto do Pai, se tornou um pequeno como nós, para que nós pudéssemos ser nele perfeitos. Vocês estão entendendo? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor está falando conosco nessa noite. O orgulho, a rebeldia, a